Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live que estamos fazendo aqui com os acelerados do projeto Soluções Covid-19. Eu sou Frederico, sou presidente da ADESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento. Estou aqui hoje com mais um acelerado do nosso projeto Soluções Covid, o Oswaldo Cruz, que é sócio-diretor da Ideias de Futuro, é uma consultoria que tem como objetivo a inovação social com foco na educação. Olá, Oswaldo, boa noite. Boa noite, Fred. Um grande prazer estar aqui batendo esse papo com você, contando um pouco mais do nosso trabalho e do projeto que a gente vai fazer aí junto com a DESAMPA e a Prefeitura aí nesse segundo semestre para ajudar os estudantes aí da rede municipal. Muito obrigado, Oswaldo. Se vocês verem, a gente estava brincando aqui agora, que quem sabe faz ao vivo, se por acaso vocês verem que eu estou passando a mão aqui, é o meu cachorro que está participando da live aqui com a gente. Ele está aqui do meu lado. A gente estou em casa fazendo aqui ainda o distanciamento social quando possível, né? Então, bom, Oswaldo, obrigado. O Oswaldo vai conversar com a gente sobre o que faz o Ideias de Futuro, sobre a solução que ele trouxe aí para o nosso projeto, mas antes eu queria fazer uma breve introdução para quem não conhece a DESAMPA. Então, a DESAMPA é uma agência de desenvolvimento ligada à Prefeitura de São Paulo e a gente tem vários programas de apoio ao empreendedorismo na cidade. E eles são divididos em três grandes eixos, né? A gente tem um que é o fortalecimento de capacitações, de capacidades empreendedoras, o outro é o apoio a cadeias produtivas e o outro é o microcrédito. Então, é dentro desse de fortalecimento de capacidades empreendedoras que a gente desenvolveu, que a gente criou o projeto Soluções Covid, a gente lançou um edital de chamamento para instituições e empresas proporem soluções para mitigar os efeitos econômicos do coronavírus. E aí foi dentro desse edital que a Ideias de Futuro foi selecionada, uma solução muito interessante que chamou bastante a atenção da gente. A gente avaliou a relevância da solução, a viabilidade técnica, o grau de conhecimento do mercado aí, do pessoal do Ideias de Futuro, e realmente o Ideias de Futuro veio com uma das soluções mais interessantes, mais completas que a gente avaliou, que é o startup de impacto, né? Que se propõem basicamente, aí, Oswaldo, você vai ter a oportunidade de falar, mas se propõem basicamente a tratar dois problemas, né? Um é o pouco preparo dos jovens para se desenvolverem profissionalmente, gerar renda, e o outro é a dificuldade dos empreendedores periféricos, né, em acessarem programas de educação. Então, esse programa é um programa de empreendedorismo tecnológico para jovens, principalmente estudantes do 8º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio da cidade de São Paulo, e tem como objetivo isso a capacitação empreendedora dos jovens. Então é isso, Oswaldo, eu queria passar a palavra para você explicar um pouco mais o que é o Ideias de Futuro e qual é essa solução que você apresentou para a gente. Perfeito, Fred. Aliás, bela explicação aí, eu não poderia ter falado melhor, até vou me alongar um pouco aqui, né, tenho certeza. Bom, a Ideias de Futuro, ela nasce como uma consultoria de inovação social focada justamente na cocriação de programas e experiências educacionais de alto impacto para a rede pública, para o estudante de periferia, dentro de algumas temáticas específicas. A nossa grande paixão e nossa grande missão são programas focados em empreendedorismo, tecnologia, inovação, programação e desenvolvimento de competências aí, né, competências empreendedoras, soft skills, que vão ser muito úteis para o futuro dos jovens aí, atingidos pelos nossos programas, e independente se esse jovem quer empreender ou não, isso é uma coisa muito bacana. Quando a gente fala de jornada empreendedora, mesmo de maneira introdutória, passando aqueles primeiros passos, a gente está falando de ter contato com técnicas e ferramentas e de exercitar competências que podem te ajudar em qualquer carreira que você queira seguir no seu futuro, qualquer área, setor privado, setor público, exatas, humanas, áreas de saúde, a área que esse aluno quiser. E nesse contexto, a gente tem o prazer de fazer esse tipo de programa com grandes parceiros aí, por exemplo, os programas de empreendedorismo tecnológico para ensino médio público do Google, outros programas com a própria DESAMPA, como a gente pode colaborar aí no Vitec, no Fábrica de Negócio, por diversas vezes. E o que nos afligiu nesse contexto de pandemia? Esse jovem
principalmente o jovem de periferia, de escola pública, que já tinha uma desvantagem de acesso a conhecimento em relação, por exemplo, a jovens da rede privada, que já tinha ali na média um preparo por questões de acesso a recursos, por questões de acesso a dificuldades das escolas e dos professores e de toda a rede, né? E esse jovem passa a enfrentar um cenário ainda mais impactante. No meio de a pandemia trouxe uma crise social, médica, humana e econômica para o planeta inteiro. E então esse jovem ele vai precisar se reinventar para ter acesso ao mercado de trabalho no futuro. Então a gente falou, ora, como que a gente pode ajudar esse jovem, que inclusive nesse momento está em casa, não pode ir para a escola, e tem que se cuidar, e tem que manter os devidos cuidados, o distanciamento, mas que até daqui a alguns meses, ou ano que vem, voltará gradualmente ao ensino presencial. Como que a gente mantém o interesse e a confiança desse jovem no seu aprendizado, oferecendo para eles conhecimento de alto impacto que colabore para a sua empregabilidade, tanto no curto quanto no médio prazo. E outra, por que não aproveitar este conhecimento e utilizar isso que os jovens vão aprender para ajudar negócios tradicionais, comércios tradicionais, pequenos serviços e pequenos comerciantes das periferias, que também não tiveram acesso, ou tiveram muito mais dificuldade de acesso às ferramentas, né, ferramentas de gestão, maneiras de inovar, maneiras de adaptar o seu negócio, e que também perderam vantagens competitivas e que toda ajuda é bem-vinda. Então, unimos as duas coisas. Trouxemos um programa Startup de Impacto, um programa totalmente gratuito para o aluno, para a aluna, para o professor, para a professora, e também será para os comerciantes que os alunos farão esses estudos de caso. Então, é um curso, é uma jornada 100% online de introdução ao empreendedorismo tecnológico focado em soluções para recuperar a cidade e a sociedade desse momento de crise. Os jovens vão passar pelas mesmas etapas, pelas etapas principais, experimentando técnicas e ferramentas que grandes startups, grandes sites, grandes aplicativos também passaram quando estavam nascendo, quando eram pequenininhos. E ao longo dessa jornada terão contato com essas técnicas e ferramentas que comentamos e lá na frente apresentarão o seu projeto de novo negócio, o seu projeto de startup para esse novo contexto que a gente está inserido. E aí, com tudo que eles aprenderam dentro dos módulos do curso, esses grupos de alunos e alunas, eles vão para a sua comunidade e escolhem um pequeno negócio em dificuldade, um pequeno comércio em dificuldade, e aplicam essas mesmas técnicas e ferramentas para auxiliar esse pequeno comerciante, esse pequeno dono de serviço, a se reinventar no pós-pandemia. Isso é muito importante, né, Oswaldo? Acho que tem duas coisas aí que você mencionou que são bem importantes. A gente tem ouvido falar que a gente pode sofrer com essa pandemia e com a ausência, pelo tempo que os alunos ficaram longe das salas de aula, e principalmente os alunos da rede pública, a gente pode ter aí uma das maiores evasões escolares da nossa história, né? E nada melhor do que um projeto como esse, que é um projeto muito mão na massa, né? Um projeto para reativar o interesse do aluno na educação, na sua própria educação e no engajamento com as aulas. Então, tem algumas coisas que você falou que é muito importante. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais. A primeiro deles é que o aluno ele vai ter o apoio do professor, e o professor também é um dos focos desse projeto, porque esse engajamento entre os dois, essa aproximação, essa reaproximação entre os dois com um projeto tão mão na massa é muito importante. E o segundo ponto que eu acho que você falou que é importante é essa questão de integração desse aluno com o negócio local, né, com essa coisa da rede local de negócios. Então, isso cria uma dinâmica muito, muito interessante e foi isso que chamou muito a atenção da gente. Queria que você falasse um pouquinho como é que vocês chegaram nessa solução, como é que vocês pensaram isso? Muito importante isso que você levantou, Fred, pelo seguinte, não tem como você querer levar um benefício para o aluno da escola pública, para o aluno da rede municipal, sem abraçar
o principal agente transformador e multiplicador de conhecimento desses alunos, que são os professores e as professoras. Então, o programa também contempla um curso gratuito para os professores da rede pública terem contato com essas técnicas, com essas ferramentas, entenderem a diversidade da sua aplicação, não só em programas de empreendedorismo, mas em atividades intracurriculares de alto impacto, multidisciplinares, envolvendo toda a comunidade escolar, envolvendo a própria comunidade, enfim. Maneiras que o professor tenha acesso a esse material, acesso a essas técnicas e ferramentas e possa replicar isso para os alunos. Além disso, os professores eles fazem um papel de mentores, de orientadores desses alunos ao longo da jornada deles no programa. Então, os grupos de alunos e alunas, uma vez formados para passar por essa jornada, eles entram com o apoio de um professor da sua escola para ajudar no direcionamento das diversas tarefas e missões e videoaulas pelas quais esses alunos vão passar. E, por outro lado, como esses alunos, esses professores, as comunidades, principalmente as comunidades mais periféricas, foram as que mais sentiram o impacto. E, então, negócios locais que dependiam de uma determinada clientela local, que de repente não teve mais acesso a essa clientela, serviços que, claro que quando as famílias entram em dificuldade financeira, as famílias cortam ou diminuem drasticamente áreas consideradas não tão essenciais, mas que no fundo são essenciais para as nossas vidas, inclusive lazer, cultura. Infelizmente, são serviços, negócios que são muito impactados por uma crise como essa. E, então, a gente falou, olha, esse jovem pode querer ajudar a sua comunidade e essa comunidade vai precisar da ajuda desse jovem. Claro, contando com o apoio de todo o ferramental apresentado, em todo os materiais que eles vão trabalhar, também são materiais aplicados dentro do curso, e com o respaldo dos professores. Então, trazer todos esses atores, trazer a comunidade para o aprendizado desses alunos, e esses alunos retornando esse aprendizado para a comunidade, foi muito importante. E a gente entende que um programa como esse, principalmente tendo uma temática de apelo, o aluno, ele pode, quando fala de startup, que pode ser uma palavra até de pouca penetração, mas quando a gente vai para as consequências das startups, os sites legais que os alunos usam, os aplicativos que eles têm no celular, ou que acessam do colégio, e os serviços que ficaram populares, enfim, que passaram a fazer parte da vida das pessoas, todos eles foram criados, eram startups, ou ainda são. Então a gente fala assim, olha, tem tanto aprendizado na criação disso, nessa jornada, que isso pode ajudar a ressuscitar, entre aspas, o interesse do aluno pelo ensino, no momento em que a gente entende perfeitamente que esse aluno não vai ter reprovação, ele vai precisar de uma aprovação continuada, no momento em que ele está com dificuldade em acessar conteúdos online, mesmo o conteúdo das aulas tradicionais. Então a gente entende que um projeto de alto impacto como esse, um curso certificado que vai fazer diferença sim no currículo, na empregabilidade desses alunos em curto e médio prazo, pode ajudar a trazer esse aluno, não só para o engajamento no ensino, mas inclusive para o retorno gradual às aulas presenciais, quando esse retorno ocorrer. Isso, e a gente sabe que a taxa de desocupação e de desemprego ela é maior para o público, dentre o público mais jovem, né? Então, o jovem que está estudando agora, ele também está vendo as suas perspectivas reduzidas. Então, é muito importante esse projeto também para dar essa nova perspectiva, né? E aí, eu queria te perguntar um pouco, dentro de todas essas ideias que você falou para a gente, qual está sendo a importância do nosso processo de aceleração para vocês? É claro que a gente tem um apoio financeiro, e esse apoio financeiro é importante,
mas para além do apoio financeiro, quer dizer, os ciclos de mentoria, como é que eles estão sendo, o que eles estão trazendo, contribuindo para o desenvolvimento dessa ideia, como é que eles estão sendo, se você está... E pode ficar à vontade para criticar também. A gente tem feito um fórum aberto aqui de ideias, eu acho que é importante você dizer o que você pensa e como você está sentindo e vivenciando esse tipo de mentorias. Não, é importante você trazer esse ponto, e tivesse eu alguma grande crítica, não se preocupe, porque não tenho problema nenhum em falar, mas não é o caso nesse momento. Você até citou o apoio financeiro, que é sim importante para a gente botar esse curso online e disponível, com a estrutura de profissionais necessária para oferecer a melhor experiência possível para esse aluno, para essa aluna, para esse professor, para essa professora e para a comunidade. Mas o grande benefício do apoio da ADESAMPA, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, aí no guarda-chuva maior, né, foram o ciclo de mentorias, não só as mentorias de acompanhamento com especialistas em gestão desse tipo de projeto complexo, desse tipo de negócio, mas as temáticas específicas. Então, como é que funciona um ciclo desse? Você tem um acompanhamento com mentores que vão acompanhando o seu... No caso, inclusive, eram 100% mentoras, madrinhas, né, do programa, que foi muito legal, que vão acompanhando o seu desenvolvimento semana a semana. E nas mentorias com os especialistas técnicos, você se aprofunda em alguma temática de alto impacto para o programa. E aí que veio a nossa grande surpresa positiva. Não é só para o programa que essas mentorias ajudaram. Essas mentorias ajudaram ao crescimento do nosso trabalho como um todo, como consultoria, como organização de impacto social, e como ideias de futuro, como Instituto Ideias de Futuro. Então, são temáticas que inclusive vão ajudar, a gente já estão ajudando e melhorando nossos outros programas, outras jornadas empreendedoras que a gente faz com outros parceiros, atendendo outros públicos, serão muito beneficiados dos conhecimentos que a gente adquiriu aí, quando falamos de gestão do negócio, de marketing, de processos como um todo, de boas práticas, e de relacionamento com o poder público, de relacionamento com o cliente. Isso de desafiar a gente a aprender coisas novas. Então, toda a nossa equipe, a gente conseguiu manter grande parte da equipe durante essa crise, durante esse período de isolamento. Felizmente, não conseguimos manter os empregos dos nossos colaboradores aí. Todo mundo foi se reciclar, se transformar. Elementos de gamificação que a gente não trazia para programas antes, agora a gente traz, porque os nossos colaboradores foram atrás desse conhecimento. E a gente criou novas maneiras de interagir com os alunos, muito incentivados pelas mentorias. Então, a gente tem hoje novos canais para atingir, impactar essas alunas, esses alunos. A gente faz lives com eles, a gente faz mentorias, plantões de dúvida, a gente tem grupos de compartilhamento de material dentro de cada projeto que a gente não tinha antes. Então, foi realmente muito importante, e eu tenho certeza que os outros projetos apoiados aí pela ADESAMPA, sem hipocrisia nenhuma, também devem ter falado parecido, porque tanto que a gente adorava trazer para essas sessões não só as pessoas do time envolvidas no projeto, a gente gostava de trazer quase toda a equipe mesmo, quando a gente podia tirar pessoas de outros projetos naquele determinado horário, porque era realmente uma sessão semanal, ou de vez em quando duas sessões por semana, de altíssima valia, assim, de altíssimo aprendizado para a gente. Isso para a gente é muito importante. Eu acho que o nosso papel como executores de políticas, né, públicas, eu acho que é o nosso papel incentivar o desenvolvimento de instituições e empresas como vocês, de soluções que estão trazendo uma nova visão para essa crise causada pelo coronavírus, que ela não é só uma visão negativa
que obviamente é uma crise sanitária gravíssima, uma crise econômica gravíssima, mas a gente tentar vislumbrar as oportunidades que podem ser geradas através enfim, dentro, né, do contexto de uma crise como essa. E é muito importante a gente garantir que instituições e empresas como vocês não só sobrevivam, mas floresçam e cresçam para que a gente possa superar a crise. Então, muito importante ouvir o seu depoimento, eu agradeço bastante. E eu queria perguntar para você uma coisa mais do ponto de vista, não pessoal, mas do ponto de vista das pessoas, né? Das pessoas que estão na empresa, né? Que vocês, obviamente, têm os seus colaboradores. Você acabou de mencionar uma coisa muito importante, que é conseguir manter os colaboradores nesse momento. Mas como é que os colaboradores estão vivendo a pandemia, né? Estão vivendo as novas dinâmicas de trabalho, né? O trabalho online, o trabalho em casa. Eu sei que vocês tinham muitos projetos que tinham a relação presencial, né? Porque eu acompanhei, por exemplo, um projeto lá no METEC, aqui do estado, que eu fui até jurado lá do projeto, e tinha esse contato muito próximo com os alunos. Então, eu queria saber como é que a pandemia mudou a vida de vocês e essa dinâmica de vocês em relação ao trabalho e a dinâmica pessoal de vocês em relação a estar em casa e assim por diante. É muito importante você trazer esse ponto, porque eu acho que cada pessoa, isso vale não só para a gente, mas acho que para todo mundo, cada pessoa reagiu de um jeito, sentiu de um jeito. E a gente sim, conseguimos entrar em isolamento e home office desde meados de março, quando acho que a grande maioria das empresas fizeram esse movimento. E inicialmente a adaptação foi difícil, a rotina, FUPs, contato com o cliente, reuniões semanais, e aí que ferramenta usar, como se portar, enfim, o que a gente precisa fazer para muita gente é importante até a questão de você saber separar o espaço pessoal do espaço do trabalho, e de repente a gente se viu num contexto que era tudo a mesma coisa, né? Onde você dorme, onde você cuida do seu cachorro, vira onde você conversa com um cliente, vira onde você faz um material importante para oferecer para os alunos de um curso. Então, essa mistura ela é muito desafiadora, cada um sentiu de um jeito, eu acho, na minha opinião. Alguns se fecharam mais, outros se abriram muito, e até em termos de acelerar contato em rede social. Então a gente notou essa mudança de personalidade. A gente mudou também, tanto que a gente foi atrás de pessoas para conversar a respeito disso. E a gente precisou criar coisas novas. Então a gente, por exemplo, criou canais novos de interação da equipe. Por exemplo, a gente só tinha grupos de trabalho com as pessoas do trabalho. Aí, não precisa de alguma coisa para esparecer. Criamos grupos só para coisa descontraída, para falar bobagem. E criamos, enfim, encontros para amenizar também, para trazer amenidades ou temas de discussão, fora um pouco do nosso escopo de projeto, de trabalho, mas que ajudavam a gente a interagir como time, a relaxar um pouco. E em relação aos nossos, as pessoas que a gente gosta, que a gente está ali para ajudar, né, alunos, alunas, professores, professoras, a gente precisou arrumar meios para substituir a empatia do presencial. É impagável a empatia que você pode ter numa ação presencial. Então a gente precisou de arrumar meios de mudar. Então não era só simplesmente levar os programas para uma situação online, era levar com ferramental complementar e com ações complementares para conseguir gerar essa interação e essa empatia. Então, uma coisa, citando brevemente uma das nossas ações no primeiro semestre, ainda com o Google, e que acho que foi a primeira vez que a gente teve absolutamente nenhum contato presencial com os alunos, mesmo os programas online do ano passado ainda tinham uma etapa presencial no seu final.
Então, alunos que a gente nunca viu na vida, pela primeira vez, alunos que a gente nunca viu na vida, se tornaram grandes parceiros, acompanham a gente, assistem as lives de outros projetos, e seguem rede social, curtem. As nossas redes sociais aumentaram, justamente por causa da interação com esses novos alunos, com essas novas alunas. E falando do país todo, de alunos de Recife, alunos de Manaus, alunos de Porto Alegre. Então, furamos um pouco a nossa bolha aqui do estado de São Paulo, que é onde a gente nasceu, obviamente é onde a nossa atuação é mais forte, mas a gente conseguiu trazer esse feedback positivo de alunos e professores. E esse tipo de depoimento ajuda, recarrega, reenergiza. Então, não tivemos nenhum problema, enfim, interno, no sentido de desgaste com algum colaborador, ou desgaste entre a gente. Eu acho que eu acho que talvez isso fique como dica aí, né, para quem tá, criar atividades mais amenas, criar atividades que descontraiam o time, descontraiam as pessoas que trabalham com você, e valorizar as coisas boas. Principalmente quando você se cobra muito por resultado, quando você quer fazer sempre o melhor, acaba sendo muito comum você cair na armadilha de só debater as coisas ruins. Não, vamos debater aquele ponto que a gente precisa melhorar, debater aquela crítica que a gente recebeu. E sim, precisa. Mas o segredo é que quando é o inverso, quando você recebe um elogio, quando você faz uma coisa direito, você não pode simplesmente subentendê-la e partir para frente. Você precisa valorizá-la também, debater por que ela foi boa e se dar o direito de falar: parabéns, galera, todo mundo mandou bem, bora continuar assim. Legal. Oswaldo, a gente está caminhando aí para o final da nossa live, a gente tem procurado manter aí entre 20 e 30 minutos, não ficar muito longa. Eu queria te perguntar, nesse final, como é que está sendo para vocês, do ponto de vista empresarial, essa crise, e aí pedir para você deixar uma dica, porque eu estou pedindo isso para todas as startups que estão fazendo parte do projeto. Dá uma dica, dá uma mensagem, né, para o empreendedor que está nos ouvindo, que pode estar nos ouvindo, que também está pensando: puxa vida, como é que eu vou desenvolver o meu negócio, como é que o meu negócio vai ser agora a partir dessa crise, toda essa pandemia. Então, você deixar uma mensagem para esses empreendedores. Acho que é importante, em todo cenário de mudança, a gente entender que as cobranças mudam, as expectativas mudam, e não é questão de simplesmente abandonar tudo que você fazia antes, pelo contrário, você precisa valorizar tudo que você aprendeu e levar aquilo para novas ações. Mas eu acho que todo mundo tem que fazer aquela crítica interna, né, será que aquele meu comportamento ou aquele procedimento que eu fazia até 6 meses atrás ainda cabe hoje? Será que essa é a maneira certa de cobrar as pessoas que estão trabalhando comigo? E será que é esse tipo de postura? O que eu posso flexibilizar, garantindo ainda uma entrega de um bom resultado? Isso é importante, você dar abertura para o seu time se transformar, é importante você saber aceitar essas mudanças e não se desesperar. Os times estão muito receptivos à mudança de paradigmas, mudança, por exemplo, de jornadas de trabalho, de rodízio de funções, se for o caso, para ajudar a oferecer o melhor serviço possível dentro do seu negócio. Então, não tenha medo de se transformar. E quando você não tem medo de se transformar, você também perde um pouco o medo de errar. Então, você não fica preso no erro, você passa a olhar o erro como um aprendizado. E se o seu time entende isso, eles também vão ter essa coragem, vão arriscar mais, sabendo que qualquer erro não vai ser massacrado, ele não vai receber uma cobrança absurda, que nem talvez em algumas empresas recebesse antes, e ele vai poder aprender com ele, e como time, vocês vão superar. Então, se transformem, não tenham medo dos novos cenários, não tenham medo de buscar clientes de novas maneiras, de trazer coisas novas para os produtos. Ouçam muito as pessoas com quem vocês trabalham, os seus clientes, os seus parceiros, patrocinadores, para quem isso se aplicar, co-criadores de projeto. Escutem.
escutem tudo, porque todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está tendo problema, todo mundo está tendo dificuldade. Então, se tem um momento em que a gente está predisposto a se colocar no lugar do outro, a fazer esse trabalho de empatia aí agora, então não tenha medo de se expor e de debater esse tipo de tema com todo mundo que trabalha e colabora com você, para que vocês para que todos saiam melhores aí. Ainda vamos passar muita dificuldade, né? Tem muito aperto financeiro, a gente entende corte de custos, a gente entende aumento de eficiência dos negócios, que é ultra necessário, eficiência de processos, mas isso não precisa ser traumático, isso pode ser transparente, conversado com todo mundo, com colaboradores, clientes, de maneira que todo mundo mude junto com você. Oswaldo, eu te agradeço muito, agradeço muito você ter participado aqui da nossa live. Como eu te disse antes da gente entrar, você está fechando com chave de ouro aqui as nossas lives. Muito obrigado mesmo. Eu queria deixar aqui, aproveitando que você está falando aí das equipes e da adaptação e da resiliência e de como a gente tem que articular uma nova realidade para que as nossas equipes possam se desenvolver e continuar se desenvolvendo. Eu queria aproveitar esse gancho e mandar um grande abraço para a equipe da DESampa, a equipe que conduziu esse projeto, o Ari, o Paulo, especialmente, mas toda a equipe da DESampa que está realmente demonstrando uma grande resiliência. A gente também teve um grande desafio. Nós tínhamos muitas atividades presenciais, a maior parte das nossas atividades eram presenciais, a gente teve que migrar a maior parte delas para o online, a gente teve que fazer grandes adaptações em pouco tempo. Então, eu queria deixar registrado aqui esse depoimento sobre a equipe da DESampa, que é uma equipe realmente diferenciada. Eu tenho alguns anos aí de profissão, passei por várias equipes e eu tenho dito para eles, e não falo isso com rasgação de seda, não, que é a melhor equipe que eu já tive na minha vida, então, na minha vida profissional. E eu queria deixar registrado o meu agradecimento para todos eles e para o engajamento deles. E dizer que convidar todo mundo, né, para ficar atento às nossas páginas no Facebook, Programa Vaitec, a própria página da DESampa, a página da internet da DESampa, né, a página, porque a gente tem páginas no Facebook e temos a nossa página também, a desampa.com.br, onde estão todas as nossas atividades. Nossas atividades não param, elas continuam. Ali, vocês, todas as pessoas que estão nos ouvindo, tem todos os detalhes sobre os nossos processos de aceleração, sobre os nossos programas de capacitação, sobre nossos programas de fortalecimento de cadeias produtivas e de microcrédito. Então, fiquem atentos, a gente tem novidades ainda para esse próximo semestre. Agradecer mais uma vez, Oswaldo, agradecer a todos que estão nos vendo. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal.